Agora sim, vamos falar de coisas absolutamente sérias, que é a nossa política, a mudança de novo governo, que trouxe instabilidade para toda a sociedade, que trouxe estabilidade principalmente para o agro. E aí a gente estava precisando, já com metade do primeiro mês andamento, de ouvir uma voz abalizada para nos posicionar em relação ao agro e ao novo governo e a esse conflito que baixou sobre a sociedade. Está conosco agora o Gedeão Pereira, presidente da FARSUL, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Gedeão publicou um comunicado já para a sociedade, chamando a atenção da necessidade de haver um congressamento, uma chamada ao bom senso. Foi isso que Gedeão publicou e nós vamos trazer mais detalhes agora na conversa com o presidente da FARSUL. No ar, Gleidson. Muito bem, estamos agora com o presidente da FARSUL, o senhor Gedeão Pereira. Senhor Gedeão, muito obrigado pela sua presença e a colocação é essa. O que levou o senhor a emitir essa nota à sociedade, dando conta dessa necessidade de nós nos preocuparmos com as violações dos direitos fundamentais dos cidadãos? O que levou o senhor a emitir essa nota? Olha, João Batista, boa tarde, primeiramente. Realmente nós estamos muito preocupados com tudo que está acontecendo nesse nosso fantástico Brasil. Tanto é que nós custamos aí a publicar uma nota da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que representa a produção agrícola, a grande produção agrícola, o PIB do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma importância vital, eu diria assim. Representamos este produtor rural. E, na realidade, nós sempre fomos democratas, por princípio, e contra qualquer tipo de invasão de propriedade, seja ela pública ou privada. A nossa história de 95 anos, já que somos a federação mais antiga do nosso Brasil, e filiados, evidentemente, que é a nossa CNA, com sede em Brasília, sempre lutou contra qualquer tipo de relativização do direito de propriedade. Nós sempre nos colocamos muito nessas lutas no passado, contra a invasão de propriedade, contra a depredação de propriedade, e não é agora que tem acontecido isso em Brasília que nós iríamos nos colocar a favor daquilo que houve. Agora, evidentemente que no bojo disso aí também precisamos do legítimo direito de defesa, da garantia da pessoa humana, porque na realidade nós estamos vivendo com muita preocupação aquilo que está acontecendo hoje no nosso Brasil, que é falta de garantias jurídicas, de segurança jurídica, porque na realidade o que nós vemos? Nós, produtores rurais, nós, empresários, de um modo geral, e aí é comércio, é indústria, é agronegócio, nós só investimos num país que nos traga segurança. Segurança ao direito de propriedade, segurança às garantias individuais, com o devido processo legal quando há deslizes ou quando houverem deslizes, que foi o caso presente, e por isso é que nós nos preocupamos e colocamos na nossa nota este tipo de situação. Achamos muito importante para continuarmos investindo no nosso país que tenhamos todas as garantias, não só quanto ao direito de propriedade, mas também quanto à garantia e à liberdade de expressão no nosso país. Pois é, o fato maior mesmo é que, talvez, desculpe a minha ignorância, mas eu não vi ninguém se posicionando, né? Principalmente do agro. Todo mundo se recolheu, aguardando o tempo. E aí, como sempre, os gaúchos saíram na frente, o senhor saiu na frente em nome da FARSUL. De um lado, como o senhor já colocou, né, criticando, não aceitando as depredações, vandalismo e invasões às propriedades, que é a base dos agricultores. Mas, de outro lado, o senhor está também, ao mesmo tempo, muito preocupado com essa situação de instabilidade e animosidade, está no seu texto, animosidade entre as partes, entre os lados, entre a sociedade, quando devia haver, esse é o apelo que o senhor fez no seu texto, uma ação de paz e não de separação. Essa é a sua maior preocupação, Gedeão? Sim, sem dúvida nenhuma, porque está colocado. O governo que está aí ganhou as eleições, e se ganhou as eleições, é eles que governam. Agora, evidentemente, o que nós esperamos da autoridade constituída? É um aceno de paz para o país, para que possa o Brasil continuar crescendo e, na realidade, os que ganharam a eleição
eles não ganharam com folga. O presidente Lula não ganhou com folga essa eleição. Hoje nós temos um país exatamente dividido ao meio. Esta é a realidade. E nós não estamos vendo ainda, passados já 16, 17 dias do início deste governo, um governo que anunciou que estava governando já antes da própria posse, só que nós estamos vendo 17 dias depois que parece que ainda não governou. O país continua com ações muito fortes, de um modo geral, querendo implantar a ferro e a fogo a sua ideologia, o que traz uma certa intranquilidade para todo esse país continental. Nós, empreendedores, empresários, que somos responsáveis pela empregabilidade, por trazermos renda ao país como um todo, porque o agronegócio brasileiro hoje, ele é responsável praticamente por todo o superávit da balança comercial. Ainda hoje foi anunciado um superávit de 61 bilhões de dólares da balança comercial brasileira referente ao ano de 2022 e, com certeza, 100% desta balança comercial é oriunda do agronegócio, porque ele é altamente superavitário. E para que continue os produtores produzindo e investindo, já que os investimentos são muito pesados, a agricultura moderna ela é altamente tecnificada e requer recursos muito volumosos para fazer os seus investimentos, ela necessita segurança, sim. Eu não posso relativizar jamais o direito de propriedade. E quando eu relativizo, e agora já se comenta e está aí na nuvem ainda, a possibilidade de, se houver invasão de uma propriedade, que vão construir um grupo de pessoas para debater a desinvasão, isso é insegurança, é relativização do direito de propriedade. E isso faz com que o produtor possa tirar o pé do acelerador e tirando quem vai pagar a conta é a nação brasileira, porque terá menor superávit na balança comercial do país, que tanto necessita de dólares, e a grande consequência de tudo isso é a falta de produtos na gôndola do supermercado. E também precisamos ter a segurança jurídica individual. Nós sabemos, com tudo que está acontecendo, que nós temos 3 instâncias no judiciário, uma primeira, uma segunda e uma terceira instância, o que traz o devido processo legal, ele traz o direito amplo de defesa. E nós queremos que continue esse sistema por qualquer deslize que possa haver, evidentemente que as pessoas, tendo os seus direitos preservados, que tenham direito de defesa, pelo menos. E isso aí é que nos preocupa de sobremaneira também dentro desse aspecto todo de segurança no nosso país. Pois é, o senhor termina o seu comunicado à sociedade numa forma bem marcante, dizendo assim que a Farsul apela pela imperativa necessidade de voltarmos à razão. Razão essa que é uma capacidade somente dada aos seres humanos. Voltar à razão, presidente, por que motivo essa acentuada nessa frase, voltar à razão? Voltar à razão, João Batista, por isso tudo que eu já acabei de falar, pela segurança das pessoas, pela segurança jurídica do indivíduo em si, e quem pode nos trazer de volta à razão são justamente as pessoas que estão com o poder na mão. Notadamente, nós temos 3 pilares que regem a democracia no nosso país, e seria em qualquer país, mas notadamente no Brasil, que é o caso em questão, que nós temos um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Nós vemos com muita preocupação os poderes serem invadidos. Então, poderes que estão se sobressaindo aos outros poderes. E quando nós temos a segurança no país e com equilíbrio, evidentemente, que dos 3 poderes, tanto executivo, quanto legislativo, quanto judiciário. E isso não está acontecendo no Brasil de hoje. Esta é a realidade. Então, nós precisamos este equilíbrio para que os pilares democráticos sejam assentados da melhor maneira possível e nós, por natureza da nossa atividade, por natureza do nosso negócio, nós somos democratas e queremos a democracia. Achamos ainda que o melhor regime que possa existir é a democracia, sem dúvida nenhuma. E pelos poderes da democracia é que podemos resolver os nossos impasses. Agora, quando temos um poder se sobressaindo aos outros, evidentemente que as dificuldades existem. Teremos agora, a partir do dia 1º de fevereiro, um novo congresso, é verdade,
onde uma boa parte, principalmente do Senado, foi renovada, e depositamos ainda muita confiança aí neste poder da República como um poder que possa resolver muito dos problemas que hoje estão exacerbados. E quando nós temos, e por isso que falamos em voltar à razão, quando começamos a perder a razoabilidade, é que acontecem esse tipo de situações que aconteceram lastimavelmente no dia 8. Porque se nós tivéssemos um país mais pacificado, acenos das autoridades, das novas autoridades constituídas pela pacificação do país, evidentemente, aí temos uma lei da física, né? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém em sentido contrário, serve para esse tipo de situação. Se nós tivermos um aceno das autoridades pela paz no país, vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos jaçar os pontos, ainda que, inclusive está na nota, temos uma gigantesca diferença entre nós que vivemos num país que acreditamos democrata, e a democracia traz esse tipo de situação, em que as pessoas possam sentar na mesa, discutirem as suas diferenças e verem o que é melhor para o país. Muito bom, boa mensagem, excelente mensagem nesse momento tão crucial para os produtores rurais, para a sociedade brasileira, como foi a sua nota. Portanto, entrevistamos o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, desse grande estado gaúcho, o senhor Gedeão Pereira, e nessa colocação absolutamente necessária, em nossa opinião, aqui do Tempo e Dinheiro. Senhor Gedeão, presidente da Farsul, muito obrigado pela sua atenção e carinho para conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Volte sempre. Obrigado, João Batista. Foi um grande prazer falar contigo e realmente estamos com grandes expectativas que possamos entrar no caminho da razoabilidade. Muito bem, presidente. Vamos em frente. Até mais. Muito bem. Então, assim, vamos deixar claro, né? Todo mundo se escondendo e o Gedeão, né, indo a público. Muito necessário, né? Assim, sem perder a sua liderança, muito pelo contrário, ressaltando a sua liderança, dizendo 3 coisas básicas para a sociedade. Nesse instante, precisamos respeitar a legalidade, precisamos dar o respeito ao devido processo legal. Ninguém pode ser condenado sem ouvir as partes. Por favor, respeito ao devido processo legal. Segundo, queremos a democracia para resolver os impasses. E terceiro, confiar que os impasses serão resolvidos pelo novo Congresso. Muita gente duvida, mas é a esperança que nós temos. Todas as atenções voltadas para a eleição do Senado. Tem uma campanha aí correndo pela internet de Pacheco não. Mas depois do que aconteceu dia 8, né, e o Zema tem toda a razão, o governador de Minas, dizendo que isso só favoreceu ao Lula, também vai favorecer ao Pacheco. Então, todas as atenções voltadas para o nosso futuro, que estamos ainda sobre as determinações do Supremo Tribunal Federal, e as nossas vozes e os nossos pensamentos, infelizmente, estão contidos.